1492, Cristóvão Colombo descobriu a América e na ilha de Guadalupe descobriu a planta do ananás. Impressionado com o tamanho e sabor deste fruto, espalhou-o pelo mundo. A partir do século XV, os europeus começaram a cultivá-lo em estufas. A primeira cultura em estufa de sucesso foi cultivada por Pierre de Lecourt no final do século XVII, na Holanda. A introdução da planta do ananás no arquipélago dos Açores, mais concretamente na ilha de São Miguel, remonta ao século XIX. Não se sabe ao certo quando é que o ananás foi introduzido em São Miguel, mas sabe-se que em 1829 o Marquês de Sá Bandeira, que era um jovem tenente, ficou alojado aqui na Feijão de Baixo durante a Guerra Civil e ficou alojado no solar da Bela Vista, que era onde tinha um proprietário, que era o cônsul William Reed, e ele cultivava ananases para consumo próprio numa pequena estufa, e é no diário de Guerra Civil do Marquês de Sá Bandeira que ele faz o registro de algumas das suas práticas do processo de cultivo e alguns pormenores dessa cultura também. Nesta altura, prosperava o comércio de exportação da laranja. O porto de Ponta Delgada enchia-se de barcos para serem abastecidos e seguirem rumo à Inglaterra. No entanto, os laranjais começaram a ser dizimados pela gomose, o que levou a uma crise do mercado de exportação. Os produtores micaelenses começaram a procurar alternativas, fazendo tentativas de novas culturas, como o chá, o tabaco e o ananás. Em 1853, foi criado o primeiro modelo de estufa para a produção de ananás. Ao longo do tempo, os estufeiros foram estudando a cultura e aprimorando as técnicas de cultivo de acordo com o que a prática lhes ensinava. Em 1864, por iniciativa do José Ben Saúde, arranca a cultura do ananás com a exportação de 12 caixas para a Inglaterra, e a partir daí todos os cultivadores de ananases que produziam para consumo próprio começaram também a produzir com o intuito de exportação. As estufas tradicionais para o cultivo do ananás são em forma de capela, com uma estrutura em madeira, revestida por vidros e composta por 2 canteiros separados por um passadiço de pedra. Esta arquitetura permite uma melhor resistência aos ventos que sopram na região, assim como aproximar as condições climáticas do interior da estufa às dos locais de excelência para a sua produção. A disposição das estufas deve respeitar a orientação norte-sul para que o Sol, na sua trajetória este-oeste, tenha uma ação calorífica durante o dia. Além da estrutura e disposição da estufa, é necessário também saber como regular o clima no seu interior. O ambiente climático, quente e úmido, é regulado de 3 formas: pela caiação, pela abertura e fecho dos arboios e, por último, através da rega. O processo de cultivo de ananás é demorado e envolve várias etapas. A primeira consiste na preparação do terreno para a plantação das tocas, que é geralmente feita numa estufa de plástico. Após a colheita, são excluídas as plantas que não frutificaram ou que não deram bons frutos, e às restantes são arrancadas as folhas.
As tocas que ficaram expostas são retiradas as raízes e a parte terminal é cortada. Antigamente, o perfil do solo era composto por leiva, terra, serradura de madeira e lenha verde triturada. A leiva era utilizada devido à sua capacidade de drenagem e retenção de água, mas dada a sua importância ambiental, a sobreexploração deste recurso levou à proibição da apanha pelos serviços de ambiente. Atualmente, para além da terra, os substratos utilizados são a lenha verde triturada e a serradura de madeira. Começa-se por adicionar lenha verde triturada no terreno, que é envolvida com recurso a um motocultivador. Depois, é retirado o primeiro vão para o exterior da estufa, até ficar com uma profundidade de cerca de 15 cm. É adicionada e espalhada serradura de madeira, sobre a qual são distribuídas as tocas. Por cima, é espalhado o conteúdo do vão seguinte e posteriormente nivelado. Por decomposição microbiana, a lenha verde triturada liberta calor, o qual incrementa a temperatura do solo em 2 a 3 graus Celsius durante 1 a 2 meses. A serradura tem uma função estruturante no solo e a sua capacidade de retenção de água mantém a toca úmida. A temperatura ideal para um abrolhamento uniforme é de 32 a 35 graus Celsius durante 2 a 3 semanas. Durante o período de crescimento, é necessário realizar várias mondas e, passados 6 a 7 meses, os brolhos são retirados das tocas e transplantados para outra estufa no compasso maior. A cada brolho, são cortadas as raízes, retiradas algumas folhas da base do caule e é cortada a parte terminal do colo. Estas técnicas permitem que a planta desenvolva muitas raízes novas e se alimente adequadamente. A preparação da estufa definitiva, onde as plantas ficarão até o final do ciclo, é demorada e fisicamente exigente. Começa-se por retirar a tela e todos os resíduos das plantas que ficaram do ciclo cultural anterior. Depois, é necessário fazer a manutenção da estufa, limpar, pintar e caiar. Com o auxílio do motocultivador, a terra é lavrada para ficar leve e fofa. A seguir, é feita uma passagem com uma enxada rotativa e é adicionada serradura de madeira. Esta é espalhada e misturada no terreno. Por cima, é adicionada a lenha verde triturada, que é também envolvida pelo motocultivador. Depois do perfil estar pronto, os estufeiros estendem a tela. Os brolhos anteriormente preparados são distribuídos pela estufa. Para a plantação, são utilizadas estacas de madeira para furar o perfil. Junto à parede ficam as plantas maiores, porque são mais resistentes ao frio e à umidade, e as mais pequenas ficam junto ao passadiço. A caiação é um trabalho cultural imprescindível, sobretudo após a plantação. Para além do efeito regulador da temperatura no interior da estufa, protege as plantas e os frutos das queimaduras solares, por intermédio da reflexão de cerca de 75% da radiação incidente. Atua também como um retardador do amadurecimento para coincidir com o período de maior procura no mercado.
Passados vários meses, quando a planta já se encontra bem desenvolvida, são dados os fumos. Esta queima é feita no final do dia e vai permanecer, se as estufas estiverem bem conservadas, bem isoladas, vai permanecer no interior da estufa um ambiente concentrado tanto nesses gases, que provoca um stress na planta que já se encontra, portanto, em idade adequada, digamos, à mudança da fase vegetativa para a fase, portanto, reprodutiva. Aos poucos e poucos, a estufa fica totalmente preenchida por um fumo branco. Passados 1 a 2 meses, a inflorescência surge. Resta esperar e continuar a realizar os trabalhos culturais, regar, mondar, caiar e abrir as estufas. Entretanto, os frutos vão crescendo. É hora de fazer a capação do ananás. Esta técnica não é mais do que retirar as folhas terminais da coroa, evitando assim que esta cresça exageradamente. Quando a planta já tem um tamanho avançado, são cortadas as extremidades das folhas, sobretudo junto ao passadiço, para facilitar a passagem, a monda e para permitir o arejamento entre as plantas. Foi um longo percurso, mas após 2 anos, finalmente, o fruto está pronto a ser colhido. O ciclo cultural excessivamente longo e o elevado custo de produção requerem um preço justo de venda. Mas nem sempre é possível, pois fica em desvantagem com o seu maior adversário no mercado, o abacaxi. Apesar de serem a mesma espécie, apresentam diferenças físicas ao nível da forma, do tamanho e da coroa, mas são as características bioquímicas e sensoriais o que realmente os distingue. O que diferencia, digamos, o ananás do abacaxi, portanto, neste caso concreto, é o modo de produção. O abacaxi é produzido em ar livre e o ananás é produzido exclusivamente nos Açores em estufa. O ananás é um fruto muito aromático, o abacaxi muito menos. Digamos, portanto, há um equilíbrio de açúcares ácidos, portanto, muito melhor, muito mais saudável do ponto de vista do ananás, enquanto que o abacaxi é sobretudo um fruto açucarado. Quando comparamos, por exemplo, frutos da Costa Rica com o ananás dos Açores, portanto, o fruto dos Açores é muito mais rico em aminoácidos, portanto, em aromas, como portanto, repeti, comparativamente ao fruto equivalente produzido na Costa Rica. Além do mais, o ananás dos Açores é muito rico numa substância que é a bromelaína, não é? Que é um diurético, que é, digamos, produzido como anti-inflamatório. Importa ainda reforçar que na produção de ananás dos Açores não é permitido o uso de inseticidas nem de fertilizantes químicos. O Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, em parceria com outras instituições, tem vindo a realizar vários estudos em estufas industriais com o intuito de encontrar um substrato substituto da leiva e arranjar alternativas para diminuir os custos de produção. E esses estudos visaram vários objetivos. Em primeiro lugar, conhecer a climatologia das estufas de vidro. Hoje nós conhecemos perfeitamente qual é a climatologia gerada no interior da estufa de vidro e quais são as consequências da caiação, portanto, com a cal apagada, que é feita sempre que chove, o estufeiro tem que voltar a caiar. Portanto. Em contrapartida, nas estufas industriais, eu não tenho este problema, portanto, porque eu não tenho caiação, eu tenho ensombramento automático interno. Esse ensombramento é automaticamente comandado pela meteorologia, portanto, a rede interna só estende quando recebe, digamos, o sinal de que a temperatura está a ser excessiva ou a radiação, portanto, está a ser excessiva. A Muzami, através da reciclagem de resíduos vegetais,
desenvolveu um substrato orgânico que se tem mostrado viável para a cultura do ananás. O SO Musami é a reciclagem de biodegradáveis de jardim, os biorresíduos, portanto, com origem em jardins, e a forma de os reciclar e fazer economia circular com isso é devolvê-los à natureza, criando um produto que sirva à agricultura. E, portanto, o SO Musami é, no fundo, um produto que, depois de se fazer um conjunto de procedimentos para que ele tenha características reconhecidas, é um produto que é colocado no mercado precisamente para a agricultura. Uma das vantagens deste substrato é que pode ser utilizado puro ou misturado com terra. Os biocompostos podem ser feitos de várias formas. Os substratos orgânicos são diferentes dos compostos. Normalmente designa-se composto de determinadas características, e o que acontece é o seguinte: quando a fitoxicidade é muito baixa, não há necessidade de haver limites por hectare, por exemplo, de posição por hectare, e isso dá origem a uma classificação de substrato orgânico. É o caso do SO Musami. SO é exatamente isso, substrato orgânico. E, portanto, nós podemos colocar num terreno, por exemplo, de pedra, composto substrato orgânico da Musami e plantar diretamente sobre ele, porque as plantas de facto crescem e não, portanto, é um solo que se prepara. Atualmente está a ser estudada a utilização de cortinas escuras nas estufas que tornam a duração do dia igual à da noite, no período de primavera-verão, à semelhança do que ocorre nos países tropicais. Desta forma, a planta tem mais tempo para respirar durante a noite e acumula mais ácidos que são convertidos em açúcares, aumentando o rendimento dos frutos de verão. A continuidade da cultura do ananás dos Açores, perante as dificuldades que se têm feito sentir, depende da vontade dos produtores e do seu valor no mercado. No momento da escolha de um ananás, lembre-se de 3 aspectos importantes: frescura, pele não engelhada e ausência de lesões. Para saber se está fresco, devemos olhar para o pedúnculo. Este deve apresentar corte vertical recente, cor clara e não estar ressequido. No inverno, altura em que o ananás é mais ácido, deve apresentar pelo menos 50% de pigmentação amarela e no verão, pelo menos 25%. A cor é importante, especialmente para as pessoas menos tolerantes à acidez, uma vez que, ao contrário de outros frutos, após o corte de ananás, não há aumento de teor em açúcares. O modo de produção e as técnicas culturais praticadas há mais de um século tornaram o ananás dos Açores um fruto inigualável.